Olá pessoal, tudo bem? Para mim, professor Calazan, sempre um prazer tê-los a bordo. Hoje nós vamos falar aqui rapidamente sobre o acidente ocorrido dia 26 de janeiro de 2020 envolvendo o expoente atleta internacional, né, da Liga Americana de Basquetebol. Calazan, não está muito cedo para a gente falar sobre esse acidente? Tá, mas eu não vou falar aqui sobre... não vou definir aqui. Eu vou falar sobre indícios e a possível linha de investigação e quais são os fatores primordiais. Então vamos lá, um helicóptero decola de John Wayne em condições visuais, ou seja, o piloto tinha condições visuais de fazer um voo se orientando com referências externas do avião. Então, o teto, a altura das nuvens e visibilidade eram plausíveis para um voo visual, sem problemas. Ele parte para o norte e sobrevoa dois aeroportos. No primeiro aeroporto, Burbank, ele já recebe a informação do controlador de tráfego aéreo que as condições estavam degradadas. Então ele parte para um voo visual especial. O que é um voo visual especial? É um voo visual realizado com referências externas, contudo, as condições de teto, altura das nuvens e visibilidade são mais degradantes. Torna-se um voo mais delicado, mas dentro de toda a segurança. Aí eu faço uma menção de um ponto muito importante. Verificando o boletim meteorológico, nós percebemos que havia névoa úmida. Não é nevoeiro, tá? Névoa úmida é uma formação meteorológica melhor que o nevoeiro. O nevoeiro tem uma restrição mais acentuada, mas a névoa úmida restringe a visibilidade do voo. E aí eu tenho uma coisa interessante que eu gostaria que vocês anotassem, que isto é muito, muito, muito importante. O que, Calazans? O piloto reporta que estava voando a determinada altitude, e a altitude que o piloto está voando era incompatível com um voo seguro dentro das condições meteorológicas reportadas no boletim meteorológico. Por exemplo, overcast haze. O que é haze? Névoa úmida, overcast. O céu estava completamente coberto dessa formação. Aí eu faço uma pergunta, que esse vai ser o ponto relevante. A altitude que o piloto estava voando é compatível em termos de segurança com a altitude da nuvem? Tecnicamente, névoa úmida não é nuvem, mas eu vou chamar aqui de nuvem, vulgarmente de nuvem, para a gente ter um entendimento mais claro. Ele sobrevoa Burbank, depois sobrevoa um outro aeroporto. Quando ele sobrevoa o outro aeroporto, também as condições estavam degradadas. Mas o controlador, tanto no primeiro aeroporto que ele sobrevoa, quanto no segundo, certifica-se de que ele está voando em condições visuais. E nos dois momentos, o piloto reporta isso, né? Tendo sobrevoado os dois aeroportos, o controlador de tráfego aéreo do segundo aeroporto instrui a aeronave a voar, a chamar o terceiro órgão de controle, onde ele partiria ali para o seu destino. Neste momento, nós temos uma combinação desastrosa. Ele não fala com o controlador, o piloto não fala com o controlador de tráfego aéreo. Na minha opinião, não houve falha de comunicação. Na minha opinião, mas isso vai ser retirado aí as autoridades investigativas. Calazans, qual é a combinação desastrosa? A combinação desastrosa é essa. Ali as condições meteorológicas estavam degradantes, e era região montanhosa, muita montanha. Então teve um momento que foi detectado no radar que o piloto inicia uma subida, e essa subida eu entendo que ele fez com a finalidade de desviar dos obstáculos naturais da montanha, e ao subir, como as nuvens estavam baixas, ele entrou na nuvem, que nós chamamos no jargão da aviação de guardar. Ele guardou, entrou na nuvem. Se isso aconteceu, vou colocar como hipótese, mas uma forte hipótese, se isso aconteceu, ele pode ter se desorientado, porque logo após a subida, o controlador de tráfego aéreo observa uma descida íngreme, chama a atenção, você está muito baixo, usa too low. O too low é um advérbio de intensidade,
do idioma inglês, que deixa bem claro que a situação lá, a descida e a altitude estava acentuada. Está muito, muito baixo. Todo espaço aéreo existe uma altitude mínima a ser sobrevoada. E o controlador de tráfego aéreo chama a atenção. E o Arturo, contudo, o controlador de tráfego aéreo, não consegue uma comunicação bilateral. Só que o controlador, somente o controlador, ele fala com a aeronave. Então, na minha opinião, uma linha de investigação, um indício. Por que a aeronave subiu? Subiu a aeronave para evitar obstáculos? Ao subir, a aeronave entrou na nuvem e se desorientou? Neste caso, o piloto não contactou o controlador de tráfego aéreo com a finalidade de voar a aeronave, né, e navegar. Isso não foi reportado, mas é uma linha de investigação. E aí outras perguntas foram feitas que eu vou rapidamente aqui responder e deixar alguma coisa aqui no ar para que você possa entender. Houve falha humana, Calazans? Não sei. Se isso for constatado, é possível, é possível. Eu faço aquela pergunta novamente. A altitude que a aeronave estava voando, que o piloto reportou, era incompatível com a altura das nuvens. Isso precisa ser analisado. O que você estava fazendo aí a essa altura, se o METAR, um boletim meteorológico, estava mostrando a altura das nuvens? Opa, que pergunta. Houve falha mecânica? Nenhum investigador fecha, foi falha mecânica e ponto, acabou, foi falha humana. Nenhum investigador faz isso. Mas também não descarta nenhuma possibilidade. Pode ser. Tá? Calazans, a aeronave não explodiu. Será que ela caiu por falta de combustível? Olha, Calazans, a aeronave fez várias esperas. É verdade. Se nós observarmos o voo, o controlador de tráfego aéreo do primeiro aeroporto que ele cruzou fez com que a aeronave fizesse várias órbitas. Essa órbita foi demasiado. Pelo que nós estudamos, o controlador proveu uma separação entre outras aeronaves dentro do regulamento. Será que a aeronave caiu sem combustível, Calazans, porque fez muitas esperas? Não. Em relação ao tráfego aéreo, nós não podemos imputar essa conduta. Se a aeronave caiu por falta de combustível, por não ter explodido, é uma pergunta que estão fazendo, há de analisar qual era a autonomia. Como é que o piloto fez esse plano? Como que ele abasteceu a aeronave? Essas perguntas que nós vamos fazer. Toquei? Outra coisa muito interessante, a polícia de Los Angeles, naquela manhã daquele domingo, naquele horário, naquela região que esse piloto estava voando, não voou e alegou que as aeronaves, no caso os helicópteros, não voaram naquele dia devido às condições meteorológicas adversas. Opa, que situação interessante, que comparação nós podemos fazer? Nós podemos fazer uma análise e comparar por que a aeronave da polícia de Los Angeles não voou. O que fez com que a aeronave não voasse? Foram as condições meteorológicas adversas? Essas condições meteorológicas adversas comprometeriam o voo da polícia? Se comprometeriam o voo da polícia, por que esse avião estava voando? Esse helicóptero estava voando? Essas perguntas que nós vamos fazer. Calazans, dentre esses indícios, falha humana, talvez uma falta de combustível, falha mecânica, de tudo isso, qual é a mais forte? Qual é o mais forte indício? Eu falo indício. Eu ficaria com essa pergunta. Por que a aeronave subiu numa região montanhosa para desviar dos obstáculos naturais? Teria ela, ao subir, ingressado e penetrado as nuvens e o piloto perdeu a orientação espacial? Isto não é uma afirmação. Isto é uma pergunta, mas eu garanto que é uma forte pergunta. Para que você tenha mais noção de como é feita uma investigação, eu convido a conhecer o nosso site e o nosso curso de perito aeronáutico, onde essas coisas e muitas outras serão estudadas. Eu não tenho a menor dúvida, eu gostaria que você acompanhasse a investigação desse acidente e no relatório final, guarde essa minha expressão, no relatório final
você vai ver que tudo isso aqui vai ser levado em consideração. Ok? A sua atitude define a sua altitude. Voe alto, estude com o professor Calazans. Para mim, professor Calazans, foi um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.